Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem com você? Como tá? Como foi seu dia? Como tem sido a tua jornada? Eu tenho uma mensagem tremenda para o seu coração nessa noite, está em Gênesis. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 24, versículo 12 em diante, diz assim, olha, presta atenção. E disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje um bom encontro e usa de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a moça a quem eu disser, abaixe agora o seu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos seus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu veja nisso que fizeste beneficência ao meu senhor. E aconteceu que antes que ele acabasse de falar, chegou Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com seu cântaro sobre o seu ombro. E a moça era muito bonita, virgem, a quem homem nenhum havia conhecido. Desceu até a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Irmãos, que palavra linda. Não sei se você tem acompanhado, né, a história ali de Gênesis, da palavra de Deus, da Bíblia, contada, né, ali na televisão, a gente está assistindo nesses últimos momentos. E eu quero falar sobre uma parte muito importante, que ontem me fez refletir bastante quando eu ouvi. A palavra de Deus diz, irmãos, que não é bom, né, não é certo que o povo de Deus, naquela época principalmente, se misturasse com povos estrangeiros. Porque olha só, quando você, principalmente para se casar, né, fosse com uma pessoa de uma fé diferente, de hábitos diferentes, não ia ser um jugo desigual, diz a Bíblia, né? Ia ser um peso para um dos dois lados. Alguém ia sofrer. Por isso que é importante, né? Serem unidos, terem a mesma fé, acreditar nos mesmos propósitos, terem o mesmo objetivo. Isso serve para casamento, isso serve para relacionamentos em geral, amizade. Se você não tem o mesmo sentido de vida, é muito difícil, né? Dois compartilharem de um caminho, né? Se eles não se concordam nesse caminho. A Bíblia diz, no livro de Amós, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, é muito difícil, né? Então você vê, até em coisas de política, hoje a gente vê muito, muito forte isso, né? Se as pessoas não têm concordância, geralmente elas não conseguem nem caminhar muito juntas, né? Por causa é uma guerra. Então vamos falar da Bíblia. A palavra de Deus diz, irmãos, que Isaque era filho de Abraão com Sara, e agora chegou a idade adulta e ele precisava se casar, e ele morava na terra de Canaã ali, né? No meio dos cananeus, no meio do povo que tinham outros ídolos, tinham outra fé, tinha outra jeito de viver. E Abraão, ele pede, né, para o servo dele ir até a casa, a família dele ali, né, lá em Harã, e buscar alguém, uma jovem, para se casar com Isaque, uma jovem que tivesse os mesmos princípios, a mesma fé no Senhor, os mesmos valores. E aí lá vai esse servo para buscar a prometida de Isaque. Mas quando ele chega lá, como que Deus ia mostrar para ele quem é essa mulher? Então ele faz uma prova com Deus, ele faz uma oração, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Ele faz uma oração e ele fala, Senhor, Deus do meu senhor Abraão, né? Senhor, Deus do céu, Deus da terra. E ele começa a orar, a falar com Deus. E ele fala, Deus, então como é que eu vou saber no meio de tanta moça, no meio de tanta gente, quem é a escolhida do Senhor? Porque, irmãos, não basta saber que tinha que ser uma esposa, tinha que ser uma esposa e escolhida de Deus para aquilo, não é? Tudo na nossa vida tem que ser na direção do Senhor. Tudo na nossa vida vai fluir melhor quando for a vontade soberana de Deus para a nossa vida. Então ele faz uma prova com Deus, ele fala, Senhor, quando ela vier aqui ao poço tirar água, porque era costume que as mulheres fossem ao poço tirar a água, na hora que ela vier, quando eu pedir água para eu beber, e ela der, além de dar para mim, ainda der para os meus camelos, né? Ainda se oferecer para fazer isso, que seja ela a sua escolhida. E a palavra diz que é o que eu quero chamar a sua atenção nesse momento,
que antes dele terminar essa oração, antes dele terminar de falar com Deus, aparece Rebeca, linda, maravilhosa, né? Do jeitinho que Deus queria, do jeitinho que Abraão queria, irmãos. E aí ele começa a conversar com aquela mulher, a prova que ele tinha feito com Deus acontece, ela dá o cântaro de água para ele beber, também dá para os camelos, para os animais, enfim, ela fala que ela é filha de Betuel, que era parente de Abraão, ou seja, tudo se encaixou, porque Deus, quando ele está no negócio, quando ele está na direção, as coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo. E o que eu quero que você entenda nessa noite, através dessa mensagem, que tem muitos significados. Eu podia falar aqui, fazer uma ministração dessa palavra para sua vida, falando de vários sentidos, de vários significados, de vários ensinamentos que ela nos traz. Mas eu quero chamar a sua atenção para a oração. Olha, quando esse homem fez uma oração sincera, com um objetivo, com um foco, com uma determinação, Deus prosperou, irmãos, Deus respondeu, Deus mostrou a saída, a solução. Então, você que tem orado, você que tem clamado, você que tem pedido algo para o Senhor, acredite, Ele está escutando a sua oração, acredite, há um tempo determinado para essa resposta chegar. Não desista de orar, faça prova se for necessário com Deus, né? Peça para Deus te dar discernimento, entendimento, sabedoria, mas não desanime de clamar, porque o Senhor que está nos céus, Ele tem escutado a sua oração, Ele tem escutado o seu clamor, e no tempo certo, Ele vai mover os corações ao seu favor. Creia nisso, se fortifica nessa na graça que há no Senhor Jesus, se fortalece, continua clamando, olha, não deixe de orar. Você tá vendo uma coisa interessante? Vou ler de novo o versículo para você, ó. Versículo 15 de Gênesis 24. Aconteceu que antes que ele acabasse de falar, chegou Rebeca. Antes dele terminar de orar, irmãos, Deus está trabalhando naquilo que você está clamando. Deus está trabalhando naquilo que você está, centrado ali buscando. Então, eu venho te animar nessa noite, dizer, olha, continue clamando, continue orando. Continue perseverando. Tenha foco na sua oração. Tenha determinação. E creia que o Senhor é Deus de resposta. É Deus de milagre. É Deus de mudança. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que você tenha resposta para esse clamor. E que você, que Deus faça prosperar tudo isso aí que você está pedindo. Se for vontade soberana dele sempre, Em nome de Jesus. Até amanhã para mais uma mensagem, se Deus nos permitir. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.